professor Paula Dede. Sei que vocês já passaram pelo assunto de a comunicação profissional, né? A comunicação, a produção de textos em contextos profissionais e sobre a prolixidade. Eu vou começar falando sobre a concisão em produção de textos. E o que é concisão? Concisão é você ser objetivo, é você ter uma boa ser sucinto, você escrever com poucas palavras, não é? O que é importante no texto, não é? Então eu separei alguns slides, né? Pra gente, botei um texto de Clarice Lispector, que é a língua do um conto, a língua do P, da Via Crucis do Corpo, não é? Eu botei o texto para que vocês observem o texto e vejam também o resumo. O resumo nada mais é que um texto conciso, um texto bem preciso, um texto objetivo. Você tirou dele umas ideias, a ideia principal e o que complementa esse texto. Não é? Claro que quando a gente faz um texto, um conto, por exemplo, eu peguei um conto. Quando a gente pega um conto, a gente vai colocar descrições, a gente vai colocar marcas que vai como caracterizar aquele texto como um conto. Só que para quando você vai fazer um texto conciso, seja ele um conto, uma carta para um ambiente de trabalho, um e-mail, não é? Você tem que ter bem objetivo, você tem que ter bem preciso a ideia central. Esta é a característica principal de um texto conciso, certo? Quando vocês tiverem um texto conciso, tiverem essa tarefa de fazer um texto conciso, que essa tarefa nada mais é que você ter objetividade. Objetividade, procurar ser objetivo. Agora, procurar ser objetivo não significa ser, não significa ter, no caso. Fazer em poucas palavras qualquer coisa. Não pode ser assim. Você tem que ter a ideia central. E como é que a gente percebe a ideia central do texto? É o que você quer passar para o provável leitor. Sempre quando a gente vai escrever, a gente tem que ter esse pensamento do provável leitor. Quem vai ler vai ter esse pensamento, vai ter a sua ideia, vai ter o que você gostaria de escrever, né? Ele vai entender o que você gostaria de escrever. Então veja só, a gente também vai falar um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho sobre ambiguidade, não é? Ai, professora, o que é ambiguidade? É a duplicidade de sentidos que pode haver em um enunciado, em um texto, verbal ou não verbal. Então, às vezes, você quer falar uma coisa, você quis falar uma coisa, mas foi completamente compreendido de outra forma. E por que aconteceu isso? Porque você não pensou na provável pessoa que vai ler. Quando a gente estuda a questão do texto, a gente pensa num texto, num sujeito, num leitor como sujeito, o texto como dialógico, não é? Dialógico como uma conversa entre o leitor e o autor. Então veja só, para a gente produzir texto conciso, mais uma vez repito, é preciso ter a ideia central do texto. É preciso você pegar essa ideia, entendeu? E escrever de forma sucinta, precisa, o que é pedido. Então, no contexto profissional, por exemplo, se o seu chefe pedir para você redigir um e-mail para convidar alguém, para convidar as pessoas, já que a gente está no final de ano ou no começo de ano, para convidar as pessoas para uma confraternização, é interessante que você escreva, claro, com a formalidade que é necessária no e-mail, mas que você deixe bem claro qual é o objetivo do e-mail, né? Isso em todas as ocasiões. O e-mail, um conto,
um resumo, uma resenha, não é? Que a gente fez, outros gêneros textuais, uma narração, uma descrição, não é? Que uma receita, que a gente pensa, um recado que a gente vai deixar, a gente pensa que não é importante, que todo mundo vai entender. Um recadinho que você deixa na geladeira. Saí e volto. Sim, saí e volto. Faltou informação. A pessoa que vai ler, sim, ele saiu e volta. Volta de que horas? Volta com quem? Volta com o quê? Por que ele saiu? Então veja, um recado bem simplesinho que você deixou lá, só para dizer que saiu e que vai voltar. Mas aí a pessoa que chegou, né? Chegou e não deu informação nenhuma para ela. Para ela você não deu informação nenhuma. Você não fez um texto conciso. Porque um texto conciso tem que ser um texto claro, objetivo. É um texto curto? Pode ser. Um texto curto. Mas pode ser também um texto longo. Desde que você tenha, em poucas palavras, expresse o que a gente geralmente, o que a ideia central, novamente eu pego, na ideia central do texto. Certo? Então vamos ver. Eu coloquei aqui o que é ambiguidade, a gente vai falar. Por quê? Porque isso está diretamente atrelado. Quando você fala em texto conciso, em um texto também em ambiguidade, em prolixidade, que nós já vimos, né? Que é o defeito de estilo na estética, né? Da escrita. Então você vai observar que eles estão relacionados, eles estão interrelacionados, estão separados. Quando a gente escreve, e tudo tem um principal agente. Qual é? É você perceber que quando a gente vai escrever, a gente escreve para um provável leitor diferente de você, diferente do professor. O professor tem a obrigação de entender o que você escreveu. A maioria das pessoas pensam assim. Mas pensem que vocês estão escrevendo para uma pessoa que não sabe o que vocês querem escrever. Quando vocês leem, aí vocês leem novamente e vai perceber essas coisas, né? Vai perceber algum defeito que tem na sua escrita. Em ambiguidade, que eu já falei, ambiguidade é a duplicidade de sentidos. Tem dois sentidos, você pode ter dois sentidos na frase, né? Em um enunciado, um texto, né? Em um texto verbal ou não verbal. Eu coloquei aqui, a ambiguidade pode vir no texto como problema de construção, que geralmente é em textos escritos, em textos verbais. Aí, exemplo, Celton Mello responde ao manifesto contra a nudez de Pedro Cardoso. Qual é o defeito que está nesse texto? Celton Mello responde ao manifesto contra a nudez de Pedro Cardoso. Ele respondeu ao manifesto contra a nudez de Pedro Cardoso ou respondeu, como se diz, ou respondeu a própria nudez, né? Então o erro está aí. Mãe de Eloá diz que perdoa Lindenberg durante o velório. Então, qual é o erro? Ela perdoa Lindenberg durante o velório de quem? Durante o velório de Eloá ou de Lindenberg? Né? Então, isso são problemas de construção e isso saiu em jornais, né? Em jornais de grande circulação. Então, essas pessoas que escreveram esqueceram que quem vai ler, esqueceram do provável leitor.
De quem vai ler talvez não entenda o que está sendo dito. Ou a ambiguidade como um recurso de construção. Como é que acontece isso? Aí é proposital. Ele usou propositalmente a palavra com esse duplo sentido, né, para você entender da maneira que você quer. Então, num poema de Carlos Drummond de Andrade, que todo mundo conhece, e eu acho muito bom, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí, essa pedra? O que é essa pedra? É um obstáculo? Ou é propriamente o objeto pedra? A gente não sabe. A ambiguidade foi usada como recurso de construção e foi usada para que houvesse essa duplicidade de sentido. Veja, eles foram objetivos. Eles foram concisos, escreveram corretamente. Escreveram no objetivo. Errou. Colocou, foi ser objetivo e errou. Porque não pegou a ideia central do texto. Porque não se preocupou com a provável pessoa que vai ler. Eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que ler o que escreveu e tem que pensar no provável leitor. O erro acontecido, mãe de Eloá diz que perdoa Lindenberg durante o velório. Velório de quem? De Lindenberg ou de Eloá? Então vejam, essa pessoa escreveu o texto e não pensou no provável, né, ela cometeu uma ambiguidade, né, como um problema de construção, porque a gente não sabe de quem foi. E provavelmente ela errou também, não é, em pensar, errou também por não pensar, escreveu e pensou, quem vai ler vai entender. Não é bem assim. Um texto conciso, não é? Um texto conciso é preciso a gente ter essa preocupação de quem vai ler. De quem vai ler, se vai entender. A gente não permite aí a gente não vai ter esses problemas de ambiguidade como problema de construção. A gente não vai ter esses problemas. A gente não vai ter esse problema em fazer um resumo. Um resumo nada mais é que é um texto conciso. É um texto que você pegou a ideia central e pegou o objetivo e tornou o objetivo, tornou o preciso e fez uma grande obra em poucas palavras. Às vezes você faz um resumo em cinco folhas, se for para precisar, em 5 laudas. Às vezes você faz em uma. Depende única e exclusivamente da sua ideia central. Se você conseguiu pegar a ideia central do texto, né? Então veja só. Aí a gente colocou outro exemplo de ambiguidade como recurso de construção. Aí é uma imagem que vocês estão vendo, jogando conversa fora. Aí vejam só como é que tá, né? Tem uma senhora colocando o lixo, né? E esse lixo está sendo a conversa. E esse lixo está sendo a conversa. Então vejam. Retomando. Nós estávamos falando de ambiguidade de uma figura em que a mulher estava jogando, em que a mulher está com um traje de empregada e jogando a conversa fora. Não é? Com algumas coisas assim, oi, como é que vai? Tudo bem? Não sei o quê. Então, no momento, qual é esse momento que a gente vai jogar essa conversa fora? No trabalho, por exemplo, né? A gente vive vendo vive vendo programas, né, no jornal que a gente não deve conversar, usar o MSN ou usar o e-mail para coisas pessoais, né? Então, outro exemplo que a gente vai dar de texto, eu vou voltar à questão de texto conciso, certo? Outro exemplo que eu peguei do professor Valdir, peguei na internet, do professor Valdir, deixa eu ver, eu não memorizei o nome dele, perdoe minha gente.
Valder Almeida. Né? Então, outro exemplo, ele pegou de um renomado jornal de São Paulo, né, em que se escreveu: um dia antes de um ministro, Mário Negromonte, do PP, baiano, inclusive quando submetido à denúncia de ter criado um mensalinho para remunerar apoio de colegas de bancada mais pragmáticas, dizer em tom de ameaça que briga de família, irmão mata irmão e morre todo mundo, por isso eu disse que isso vai virar sangue. Quem praticamente morria em uma maternidade de referência em Belém, que lhe bater a porta na cara, era uma mulher em trabalho de parto de gêmeos. Foi cansativo, hein? Ler todo esse parágrafo, não é? Foi necessário ler direitinho assim, ó, porque não houve nada que intercalasse, que minimizasse, que pontuasse, que fizesse esse texto ser melhor, não é? Então foi um texto bastante difícil. Ela não em um parágrafo só, ela não conseguiu expressar e não conseguiu ser objetiva. Ser objetiva, né? Ela ou ele, a pessoa, eu estou dizendo, a pessoa. Então, o professor, ele propôs uma outra forma, né, em que ficava: o ministro Mário Negromonte, do PP baiano, inclusive foi submetido à denúncia de ter criado um mensalinho para remunerar o apoio dos colegas de bancada mais pragmáticas. Por este motivo, em tom de ameaça, ele disse: em briga de família, irmão mata irmão e morre todo mundo. Por isso eu disse que isso vai virar sangue. Um dia antes dessa declaração, quem praticamente morria em Belém, numa maternidade de referência, que lhe bateram a porta na cara, era uma mulher em trabalho de parto de gêmeos. Veja que diferença. Alguns conectivos tornou, por exemplo, ele escreveu ele no lugar de... ele escreveu ele tirou um dia antes, né? Ele colocou por este motivo no lugar, né? Por isso eu disse que isso vai virar sangue, né? Ele colocou outro conectivo que foi dessa declaração, né? Dessa declaração surgiu quem praticamente morria foi uma mulher que bateu na maternidade, trabalho de parto, né? E não foi atendida, né? Então, assim, ele estava falando, ele diminuiu, ele conseguiu dessa informação que foi dada num renomado jornal, com várias informações que cansava quem fosse ler, né? Cansava quem fosse ler corretamente. Então, ele conseguiu, modificando alguns conectivos, ele conseguiu fazer com que o texto ficasse claro, objetivo, conciso. É esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é mostrar como fazer um trabalho conciso, como fazer um texto conciso, uma produção de texto concisa. O conciso é um resumo. Para isso você vai usar conectores, que a gente também já estudou, conectivos, né? Que também vai facilitar nosso texto, né? A escrita do nosso texto são conectivos. A gente vê a finalidade do texto, a gente vê quem vai escrever, quem vai ler o texto, né? A gente perceber que o texto é um diálogo, que o sujeito que vai ler não é um sujeito, é uma conversa desculpem a palavra, mas é interdialogal. Você conversa com a pessoa através da escrita.
A gente peca nisso, a gente pensa que o texto, quando a gente vai escrever, é só nosso. É só nosso. Foi aí que a menina errou, ou a pessoa errou. Foi aí que ela errou. Ela, quando escreveu, tá. Estou escrevendo, estou dando uma informação, estou descrevendo, é uma notícia, todo mundo vai saber, pronto. Teve pessoas que não entenderam, ou que se cansaram, como eu, ao ler o texto, e vocês vão ter também acesso a esse texto, né? E vão ter a dificuldade. Vão ter a dificuldade de pegar esse texto e ler continuamente, porque ela vai dando um contínuo, né? Vai dando um contínuo, só vírgulas e cansa da gente ler, cansa da gente entender. O que é que ela queria passar no texto? Qual é a ideia central do texto? É o mensalinho, como é que se diz? É o mensalinho, é o fato de ter briga entre irmãos e que um mata o outro, é o fato da mulher ter batido no hospital de referência para ter o filho e quase que morria, para ter fazer um parto de gêmeos e quase que morria. Qual era a informação central desse texto? Qual é a informação central? O professor Valdeir, ele conseguiu fazer. Quando ele diminuiu o texto, a gente percebe qual é a informação central. Que eu acredito que vocês tenham percebido que né? Eu vou dar mais uma vez uma lidinha. Eu vou dar mais uma vez uma lida. O ministro Mário Negro Monte, do PP baiano, inclusive foi submetido à denúncia de ter criado um mensalinho para remunerar o apoio dos colegas de bancada mais pragmáticos. Por este motivo, em tom de ameaça, ele disse: em briga de família, irmão mata irmão e morre todo mundo. Por isso eu disse que isso vai virar sangue. Um dia antes dessa declaração, quem praticamente morria em Belém, numa maternidade de referência, que lhe bateram a porta na cara, era uma mulher no trabalho de parto de gêmeos. Aí a gente percebe que realmente a informação que quer ser dada, não é o descaso do político Mário Negro, do ministro Mário Negro Monte, do PP do Baiano. A partir daí, que antes, ela fez um parágrafo não conciso, ela não conseguiu ser objetiva, ela não conseguiu, a pessoa não conseguiu ser objetiva no texto, ela não conseguiu ser precisa. Por ela não conseguir isso, ela criou várias ambiguidades, como eu já demonstrei para vocês. Então vejam só, ele sim, o professor, conseguiu fazer isso e demonstrou o que é a ideia central do texto. A ideia é demonstrar, né, que o ministro estava preocupado mais com o mensalinho, né, estava preocupado mais com o mensalinho, e dizer que ele não ia ficar, ele não ia para, deixa eu usar uma magia ou coisa, ele não ia se afogar sozinho. Ele ia levar outras pessoas, né? Quando ele usa o termo que irmão mata irmão e todo mundo morre, ele queria explicar, queria dizer isso, né? Então, ele explicou bem. Aí a pessoa, a jornalista, né? O jornalista disse assim, quem quase morria era uma mulher que foi para um hospital de referência, um parto de gêmeas, e bateu a porta na cara. Na hora de ter dinheiro para os seus amiguinhos, para os seus irmãos, ele teve, né? Isso tudo para demonstrar a vocês a objetividade e o texto conciso e a ambiguidade no mesmo texto. No mesmo texto. É isso que eu disse. Quando vocês estudam a prolixidade, vocês estudam ambiguidade, vocês estudam a concisão, estão tudo relacionados. Todos relacionados. A produção de textos é a preocupação de para quem você vai escrever.
é a preocupação de ver o leitor como alguém que está dialogando com você. Ele não é assujeitado, ele não vai receber aquela informação e simplesmente receber. A gente tem que pensar no sujeito como sujeito autônomo, um sujeito como criador também de suas próprias ideias. Então eu dei uma informação aqui, eu botei um recado, aí eu disse um exemplo bem simplório. Disse, olha, você colocou na geladeira, saio, vamos modificar, depois eu volto. Depois eu volto às 15. E se a pessoa que chegou às 15 e você não chegou às 15? E se ela perguntar que horas ele saiu? E por que que ele saiu? O seu objetivo foi atingido? Você queria apenas informar que ia sair? Então por que o volto às 15 e não voltou às 15? Será que a pessoa não vai se preocupar? Então veja, a gente quando vai escrever, a gente tem que pensar no provável acontecimento. Então, fui comprar alguma coisa, fui ao mercado, volto provavelmente às 15. Então, isso sim é um texto conciso, um texto preciso, certo? E a gente vai falar de outras coisas, que é importante, né? Quando a gente vai, novamente eu vou falar, quando a gente vai falar sobre o texto, quando a gente vai falar sobre o texto, quando a gente vai produzir um texto, a gente sempre tem que pensar que um texto, ele não é escrito só para mim. Ele é escrito para um provável leitor. Você sempre tem que pensar nisso. Certo? Obrigada.